Gente, boa tarde. Obrigada por vocês terem se disposto a vir um pouquinho do tempo do feriado de vocês para a gente fazer essa gravação do lançamento do nosso dicionário conceitual de circuitos e interações da antiguidade, né? Uma obra que a gente organizou, eu, Camila Diogo, a Beethoven Álvares e o Alexandre Moraes, né? Dentro do nosso projeto FAPERJ, de circuitos de informação da antiguidade, a partir de uma perspectiva comparada. A gente fez esse livro a partir da editora Fino Traço, né, que fez um belo trabalho editorial, né? Esse é um dicionário que tem um formato um pouco diferente dos dicionários também tradicionais, né, grandes obras de referência. Esse aqui vem, na verdade, ser mais direcionado para o público em geral, para os alunos que estão começando, que estão entrando na graduação, também para professores da educação básica, para poder trazer um pouco de como que está essa perspectiva da história antiga hoje. Né? A ideia da gente foi justamente trazer de uma forma leve, direta, rápida, né? Um pouco desse balanço, não só dos conceitos centrais hoje de uma nova perspectiva dos estudos da antiguidade, sobretudo do ponto de vista de uma história conectada e a partir do paradigma dos mares e oceanos, mas também ajudar a entender como mudaram temas que são tradicionais da pesquisa em história antiga, né? E não só de história, porque esse é um projeto multidisciplinar. Então, a gente reuniu arqueólogos, historiadores, linguistas, para poder abordar e explicar que questões são essas e por onde a gente tem seguido em termos de transformação de um diálogo transversal e entre as disciplinas e entre as diferentes sociedades antigas, né? Tentando dar um pouco do ponto de vista de cada uma dessas comunidades e de como a gente aborda todas elas hoje integradas, né? E como que a gente transformou a abordagem dos contatos, das trocas, culturais e materiais, né? Então, nesse sentido, eu agradeço imenso a participação de todos, daqueles que puderam estar no lançamento presencial, daqueles que estão em outros estados, alguns colegas aqui também do Rio de Janeiro, que também estão participando aqui, colegas de diferentes universidades brasileiras e particularmente aqueles que também com quem a gente tem trabalhado há tanto tempo, né? São queridos colegas e alguns grandes amigos aqui. É muito bom ver todos vocês aqui conosco. E ter contado com a participação de vocês nesse projeto, terem comprado a nossa ideia um pouco, na verdade, não tão convencional e que eu espero tenha boa recepção e bons resultados. Né? Era um livro que eu queria fazer, era algo que eu sentia falta na sala de aula, que alguns alunos até vinham me pedir onde que eu encontro tudo isso junto para começar. E a gente não tem, né? Então, foi nesse sentido que a gente buscou fazer essa obra. Obrigada pela participação de todos vocês. Aí eu queria abrir para vocês também poderem falar um pouquinho dos verbetes. Não sei se Camila quer começar também falando um pouquinho do trabalho nessa empreitada que a gente veio conduzindo. Eu vou falar rapidinho para abrir para os colegas, né, e para os nossos, que nem a Adriane falou, né, que vestiram a camisa com esse projeto da gente. Eu agradeço ter participado aí com a Adriane nessa empreitada enorme, né, que para a gente foi um desafio muito grande, uma parceira gigante aí de trabalho, junto com o Beethoven, né, e o Alexandre, e os nossos parceiros, né, que aceitaram realmente escrever em tão pouco tempo verbetes tão complexos, conceitos tão complexos, né, sobre a antiguidade, sobre o Mediterrâneo, e em tão poucas páginas, né, mas que eu acho que vai ser uma contribuição enorme realmente para
os professores, né, tanto em graduação, mas quanto em ensino médio, eu vejo alunos que foram meus alunos, né, que estão comprando e baixando o PDF, né, gratuito para utilizar em sala de aula, que eu acho que vai ser realmente referência para nós aqui em língua portuguesa, que nem a Adriane falou, né, era um sonho dela, um sonho meu, um sonho nosso, a gente juntou e fomos em frente, então, obrigada, realmente. E foi muito importante para nós e todo mundo vestir essa camisa junto e a gente ter esse resultado maravilhoso. É isso. Obrigada. Então, vamos começar pela Bia? O microfone. Pronto. Agora. Obrigada por me deixar passar na frente de todo mundo. E eu que agradeço a oportunidade e parabenizo os organizadores, né, a Camila, a Adriene e os outros que estavam envolvidos, porque eu acho que é uma iniciativa preciosa e por isso eu aceitei de sopetão em fazer o verbete sobre as redes, né, sobre esse conceito, sobre essa ferramenta de trabalho para a compreensão da antiguidade, no meu caso, a antiguidade grega, né? Então, eu acho que a antiguidade da Grécia Antiga foi sempre muito estudada monograficamente, né? Apenas monograficamente, polis por polis, cidade por cidade, em profundidade cada cidade, mas o conceito das redes veio abrir esse panorama, no meu entender, e mostrar como compreender o relacionamento entre essas polis, as várias camadas de relacionamento criadas na antiguidade entre as cidades gregas, no caso das polis, né, modificou a nossa maneira de enxergar a antiguidade. Mas não só modificou, como enriqueceu a nossa visão sobre a antiguidade, mostrou a antiguidade uma coisa muito mais complexa, heterogênea, criativa, do que aquela visão que a gente tinha fechada em cima de cada uma das cidades, né? Então, eu acho que, nesse sentido, a arqueologia contribuiu muito fazendo um relacionamento entre toda a materialidade do Mediterrâneo, mostrando os percursos dessa materialidade no Mediterrâneo e mostrando os relacionamentos, e não só entre as polis, né? Entre os povos que, para os gregos, eram eventualmente os bárbaros, né? Mas no caso dos trácios, dos macedônios, dos celtíberos e dos fenícios, sobretudo. Então, mostrou um Mediterrâneo e um mundo da antiguidade muito mais misturado, muito mais criativo, heterogêneo, mais difícil de compreender, mas para nós muito mais rico, né? Muito mais abrangente, muito mais instigante, desafiante. Então, eu gostei muito de ter feito esse verbete sobre as redes, porque também acertou um pouco as minhas ideias e reli muitos dos textos que eu tinha lido já sobre o assunto, né, para poder apresentar essa visão tão concisa. Mas eu acho que cada um dos verbetes, eles são curtinhos, mas eles são portas abertas para quem quiser entrar e mergulhar nesses estudos. Eu não sei se eu devia citar, mas eu me baseei muito no livro, né, do Ira Malkin, esse grande arqueólogo, historiador israelita, que escreveu aquele livro Small Greek World, e que ele sistematiza de uma forma muito clara toda essa parte das redes. Então, eu me baseei muito nele, apesar de que existe uma bibliografia imensa já tratando de redes e trabalhando e testando essa ferramenta de pesquisa, essa ferramenta de... Né? E tem sempre a questão, as redes... quer dizer, redes é só um conceito instrumental ou é uma realidade? Ou pode ser as duas coisas?
né? Então, isso que é um desafio da gente compreender e testando diante do material empírico que a gente tem à disposição. Obrigada, eu acho que eu excedi os 2 minutos, não? Não tem problema, foi ótimo, Bia. E excelente, porque é justamente o conceito que mais tem mudado o jeito da gente olhar essa antiguidade, né? Então, tem trazido resultados extremamente interessantes, né? E desafiadores para a gente. Eu pedi para sair antes, mas eu vou ficando enquanto der, tá bom? Então, tá ótimo. Muito bem-vinda e muito obrigada. Então, vamos seguir a ordem dos verbetes, mas que tal, então, já que a gente começou com a Bia, vamos começar de baixo para cima, de trás para frente. Vamos fazer o contrário. Até porque encaixa bem, né? Que tal, Wagner, você quer começar a ir falando? Então, porque das redes a gente ir para as trocas, eu acho que faz todo sentido. Tá bem, vamos lá. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês, colegas queridos e acadêmicos tão importantes do nosso país, né? Então, em primeiro lugar, um agradecimento de fazer parte desse trabalho que eu acredito, assim como já foi pontuado, ele vai ter uma contribuição muito significativa para estudantes de nível fundamental, médio e mesmo de graduação, né? Já passei para os meus alunos, inclusive, e eles já estão muito motivados e interessados em muitos dos verbetes que lá encontraram, e esse diálogo que foi estabelecido, né, entre a história, a arqueologia, um pouco no campo da literatura. Então, acho que foi muito legal, muito interessante, muito enriquecedora a experiência, e acho que é o que todo mundo vai dizer, né? No final das contas, é um grande desafio para nós, né? Conseguir colocar em poucas linhas toda uma ideia, né? Então, eu vou pontuar algumas coisas que eu achei que valia a pena de pensar para esse verbete. Primeiro, a primeira coisa que eu pensei ora, a economia no mundo antigo não é a mesma economia dos dias de hoje, né? A gente fala em economia, mas a gente tem que ter a dimensão do que significava efetuar trocas na antiguidade e o que significa esse mundo econômico de hoje. A gente tem o termo, a expressão troca ou economia, mas a gente tem a singularidade dos momentos, né? Então, acho que é o primeiro ponto a se considerar, não é? Que eu procurei pontuar. Também procurei dar uma ênfase a um debate existente na academia, no universo da economia entre aqueles considerados modernistas e primitivistas, não é? Que é muito forte, foi muito forte, achei que valia a pena pontuar. Como disse a professora Bia, não é? É um abrir portas, não é? Porque aí a pessoa vai se interessar e vai atrás para saber mais e mais. Acho que foi um ponto que eu achei importante destacar. Também ressalto a importância das descobertas arqueológicas, não é, para pensar todas essas relações, como que o diálogo entre a história e a arqueologia tem oferecido aí subsídios para nós pensarmos essas conexões, essas trocas, essas redes econômicas. Então, eu acho que a arqueologia, os achados arqueológicos também têm permitido aprofundar o diálogo. Eu tenho tentei, né, nesse verbete, mostrar um pouquinho sobre isso. E um último aspecto, minha fala é breve, que eu acredito que seja importante, é mostrar que a economia, no mundo antigo, ela está conectada com as demais esferas da sociedade. Como diria Cal Polanyi, embedded, né? Lembrando das aulas da professora Florenzano lá no começo, elas estão imbricadas, não é? As esferas estão imbricadas. Então, essa separação que é moderna, né? Do mundo moderno para o mundo contemporâneo, compartimentando, olha, isso aqui é economia, isso aqui é política, isso aqui é aspectos do cotidiano.
foi feita essa separação, mas a gente tem que voltar com a reintegração, porque as esferas são totalmente amalgamadas, não é? Totalmente imbricadas. Então, eu acredito que isso seja muito relevante para nós pensarmos a antiguidade, não é? Eu trabalhei, só um parênteses rápido, né? Eu trabalhei no meu mestrado a partir do documento Moeda, trabalhando com Heracles, né, na Sicília, nas moedas da Sicília, e eu não trabalhei com economia no meu mestrado, eu estava pensando nos aspectos ligados à religiosidade, culto, território, a partir de um documento que, né, a princípio, à primeira vista, ligado à economia. Então, isso revela toda essa possibilidade, toda essa potencialidade de pensar essas esferas imbricadas da sociedade no mundo antigo, não é? Então, foi um pouco essa contribuição que eu tentei oferecer nesse verbete. Espero que seja aí um abrir portas, como disse a professora Florenzano. É isso. Tá joia, obrigada, Wagner. Vamos, então, passar para a Cláudia, com verbete de religião. Certo, boa tarde, boa noite, não sei quando isso será veiculado ou, né? Enfim, antes de tudo, bom, sou Cláudia Beltrão, da Unirio, e agradeço às organizadoras aqui presentes, aos organizadores, enfim, da obra e aos colegas, enfim, que fizeram todo o trabalho, né? E, enfim, me permitiram participar desse projeto. Pois então, religião. A gente fala de religião o tempo inteiro, está nos jornais, está na briga política, está em tudo que é lado e tudo mais, e é uma palavra muito difícil de definir, né? Em geral, as pessoas têm uma ideia do que é religião, todo mundo quando fala acha que tudo muito bem, mas o significado é muito mais polissêmico, é muito menos óbvio, é muito mais contestado do que pode parecer à primeira vista, né? Enfim, um denominador comum com que eu trabalho no verbete, tá? É a crença em poderes ou entidades sobrenaturais, né? Lido como um denominador comum, né? Em diferentes religiões, né? Independentemente de como esses poderes e entidades são concebidos, tá? Mas especificamente pensando que os seres humanos, seja individual, seja coletivamente, eles consideraram e consideram necessário desenvolver meios para lidar com essas realidades superpoderosas, imponderáveis, enfim, misteriosas, né? O termo é proveniente do latim religio e é polissêmico, é extremamente polissêmico, né? Mas, de fato, o mais importante do dicionário, né, a meu ver, né, é porque não há como falar, não há como pensar, não há como escrever sem recorrer a palavras, sem recorrer a conceitos, que são construções lógicas. Então, muitas palavras que à primeira vista são muito fáceis de entender, como religião hoje, né? Confundem os estudiosos, pois têm significados muitas vezes distintos e até mesmo nuances derivadas, né, das palavras que compõem uma determinada frase modificam o sentido. Então, uma preocupação séria com os conceitos que utilizamos é fundamental. É fundamental nos estudos, na pesquisa e é fundamental em nossas vidas, né? Então, o dicionário ele ultrapassa a questão acadêmica, a meu ver. Tá? Por quê? Porque conceitos não são, nem nunca foram, autoexplicativos. Enfim, temos que ter cuidado para não sermos novos Procustos, e Procusto agora está muito famoso por causa do Percy Jackson. Procusto era o dono da loja de colchões, né? Que, enfim, um serial killer, etc. Né? Mas, enfim, os novos Procustos não podem, ou não devemos ser, né? Esticar e encolher suas vítimas, né? E com isso deformar o passado, deformar o presente e produzir ou repetir estereótipos, inclusive estereótipos que estão na moda hoje, né? Que também temos que ter cuidado. Bom, então a precisão conceitual é absolutamente necessária. E esse dicionário, penso eu, vai ajudar
todos nós, a conhecer os significados, os limites, a extensão e as possibilidades de aplicação de conceitos em nossos trabalhos, em nossas vidas também, pois conceitos, enfim, são os mediadores necessários entre o sujeito que pensa e o que esse sujeito observa, com que ele lida, etc., com que estuda ou quer conhecer. Né? Então, o verbete religião, estou com ele aqui na minha frente, né? Ele pretende auxiliar a compreensão de um mundo no qual não havia uma religião unificada, mas também não havia religiões independentes ou isoladas umas das outras. Tá? Então, é um mundo plural, e as relações com o divino, com o sobrenatural, atravessavam todo o corpo social, né? Nas diversas comunidades do Mediterrâneo antigo. E, ao mesmo tempo, como eu disse, religião é um termo atualíssimo e muito disputado hoje, né? Não só na pesquisa acadêmica, mas no dia a dia, né? Gerando novos conflitos, enfim, que eu creio, enfim, que pode ser muito útil, tanto esse verbete como o dicionário como um todo. Gente, muitíssimo obrigada pelo convite e por me deixar participar, por me permitir participar. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, por você estar participando com a gente desse projeto. A gente tem agora o Beethoven que chegou também para poder participar. Então, eu vou... Como o Beethoven fez mais de um, acho que eu posso deixar o Beethoven um pouquinho para depois. Então, passar para a Renata Casarini, que falou para a gente de recepção. Oi para todo mundo, para quem está aqui na gravação desse momento, para quem vai ver a gente depois também, né? Eu queria agradecer, como todos os colegas estão fazendo, as organizadoras, organizadores, dessa publicação, que eu acho que ficou um show, em todos os aspectos. Vai ser um show também utilizar para dar aula, eu acho. Eu já separei aqui os verbetes que eu vou levar para a sala de aula. Me cabe falar do meu, mas primeiro eu tenho que elogiar o que eu li, que os colegas produziram. Realmente especial, como em poucas páginas está se conseguindo tratar de temas tão complexos, mas com clareza e com referências bibliográficas atualizadas, o que eu acho fundamental. Então, dentro do modelo que me foi sugerido, né, de trabalho, eu procurei desenvolver esse verbete, intitulado simplesmente recepção, ao longo de... São 6 páginas do livro, mais 2 páginas de referências bibliográficas, onde há 22 obras citadas, e eu estava agora observando como realmente eu consegui manter atualizado, porque, embora se trate de recepção de estudos clássicos, a maior, quase a totalidade das obras que eu referi aqui são do século XXI. Então, é um repertório que o professor e o aluno que forem abordar a recepção a partir desse verbete, eles vão poder realmente ter acesso a essas obras que estão disponíveis no mercado. Então, acho isso importante. Eu queria, sobre o verbete em particular, eu queria dizer que é efetivamente um tema do século XXI para quem lida com estudos clássicos, né? Embora o conceito de estudos de recepção, enquanto uma disciplina, né, que você pode estudar, que tem uma base teórica, tenha, digamos assim, começado a ganhar a sua forma ainda no final do século XX, ela está ganhando peso e discussão na nossa área de atividades, seja história antiga, filosofia antiga, arqueologia e letras clássicas, ao longo desse século, né? Está ganhando uma dimensão maior, uma projeção que vai além da academia. O verbete que eu construí tem uma certa estrutura. Os 4 primeiros parágrafos, eles estão descrevendo uma cadeia de recepção, como a gente diz tecnicamente, bastante complexa, que parte
de leitura de uma obra antiga, de Virgílio, da Eneida, resgatada nas pinturas da modernidade, e como esse autor, né, essa personalidade da antiguidade romana se transformou num ícone e numa referência cultural. Então, a minha proposição é que o professor, se dignar a pegar esse verbete, ilustre o que eu não pude fazer no livro, porque o livro não tem ilustrações, né? Prepare uma série de slides com os quadros aqui estão sendo referidos aqui na obra, coloque o curta-metragem que está sendo referido e trechos das obras literárias a que eu me referi. Com isso tudo, e seguindo o verbete, fica uma aula completa. Uma primeira aula, porque depois os 10 parágrafos seguintes vão tratar da teoria, né, da teorização dos estudos de recepção dos clássicos. E nesses 10 parágrafos eu procurei fazer uma organização cronológica. Então, é bem fácil também de fazer um acompanhamento de como começaram a ser definidas as bases teóricas desse segmento de abordagem, né, dessa perspectiva dos estudos clássicos, chegando até a nossa contemporaneidade. E, então, a gente vai chegar no momento atual, já falando de um conceito um pouco mais sofisticado, que são os estudos críticos de recepção dos clássicos, que é quando os estudos de recepção dos clássicos já fazem uma interlocução com a área das ciências sociais, com estudos de raça, de gênero, e aí a gente já está falando de uma interseccionalidade que é o que mais tem se destacado nesse momento nos estudos de recepção dos clássicos. Me parece que a problematização que eu consegui fazer, embora em apenas 10 parágrafos, eu estava relendo agora o verbete, né? Estou satisfeita com o que eu escrevi, ainda bem. Me parece que ela consegue aprofundar e chegar a um ponto, que é o parágrafo final, que nos foi pedido que fizéssemos referências, sugestões de leituras adicionais, e no parágrafo final eu consegui trazer referências de obras que, embora escritas em inglês, estão tratando dos estudos de recepção dos clássicos na América Latina. E eu acho que isso é fundamental, né, que a gente consiga ver como isso está acontecendo agora, não só no Brasil, mas nos países aqui circunvizinhos. Acho que, com isso, eu apresento com justiça o verbete que me coube escrever. Então, ressaltando que esse é um tema, né, o tema da recepção, especificamente dos estudos de recepção dos clássicos, é um tema fundamental para ser abordado em sala de aula nos dias de hoje. É isso, obrigada. Obrigada, Renata. Vou passar, então, para o Gilvan, que falou 2 vezes, né? Gilvan foi com pobreza e conflitos. Exatamente. E os 2 conceitos acabam por se interligar, né? Uhum. Quer dizer, dentro da abordagem que eu propus aí. Queria também agradecer a gentileza de Adriene, de Camila, dos demais organizadores, de Beethoven e Alexandre, de me convidarem para participar de uma obra realmente importante, útil e necessária, que eu penso, estava fazendo falta nos meios universitários na atualidade, porque ali vocês conseguiram condensar, vocês que pensaram, né, a obra como um todo, uma série de conceitos que nós temos empregado ao longo do tempo, muitas vezes, né, os alunos recorrendo a uma bibliografia estrangeira, mas nem sempre isso é tão fácil, né, tão direto para eles. E aí você vai ter agora a oportunidade de oferecer ao público, ao nosso público, basicamente, a graduação, o pessoal do mestrado, do doutorado, essa obra que condensa esses conceitos de recepção, de redes, mobilidade, circularidade, interação, diáspora, enfim, conceitos que estamos lidando com eles já há algum tempo. Eu acho que faltava esse, digamos, talvez um dicionário, um handbook, que pudesse sintetizar aí esses principais conceitos com os quais a gente vem trabalhando em antiguidade, em particular na confluência, né, da história antiga com a arqueologia clássica, com as letras clássicas.
eu também, para mim, assim como para a professora Maria Beatriz, foi uma ótima experiência poder sintetizar nesses 2 verbetes, né, conflito e pobreza, algumas ideias que eu já vinha desenvolvendo há muito tempo e que, na minha prática de pesquisa, eu apliquei em diversos momentos, desde a dissertação de mestrado, que já, né, traz uma discussão sobre o conflito no contexto imperial romano. Então, foi importante passar desse tempo todo, né, decantadas as ideias, poder me debruçar sobre esses 2 conceitos. Pobreza, mais recentemente, eu trabalhei com algumas reflexões em torno de Antioquia, a partir de João Crisóstomo, etc. Mas o que eu penso que é importante do ponto de vista do que eu busquei tratar, né, o que eu poderia dizer aqui da minha contribuição. Primeiro, o rompimento, né, com essa ideia mesmo de que a antiguidade, ela, de alguma maneira, estática, é muito antiga e é quase que inerte para nós. Ela é viva, ela é dinâmica, ela é móvel, né? O dicionário tem vários conceitos que caminham nessa linha. E o conflito, ele vem exatamente para introduzir ou para estimular ou para provocar a mudança social, a transformação no contexto da história e particularmente da história antiga. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente nunca pode se esquecer disso, inclusive nesses meios contemporâneos, né, em que nós temos ideologias autoritárias florescendo e se estabelecendo, que é impossível nós eliminarmos o conflito do horizonte das interações humanas. É uma forma, né, de interação que está presente desde que a sociedade se organiza e é impossível, de fato, nós o abandonarmos. E é um tipo de abordagem que, para a antiguidade, já rendeu, eu acho, muitas obras importantes e pode estimular outras tantas. Do ponto de vista, digamos, da aplicação do conceito, eu me restringi ao caso grego e romano, né? E, mais especificamente, a conflitos no ambiente urbano. A cidade também tem sido uma linha mestra das minhas reflexões. Então, eu não trabalhei o conflito ou busquei descrever o conflito de modo geral, o conflito entre sociedades, né, a guerra, nem o conflito, digamos, de natureza individual psicológica. Eu tentei canalizar para o conflito social e demonstrar que a cidade, desde o momento em que ela se organiza, né, desde que a polis ela começa a aparecer para nós com mais informações, ela já aparece sob o signo da estasis, né, do dissenso, da desarmonia, e isso é algo que vai permanecer até o final do Império Romano, quer dizer, eu estou cobrindo apenas a antiguidade clássica, né, e a tardia. O conflito ele continua. No contexto das comunidades, das cidades imperiais, que a gente poderia pensar, né, talvez uma acomodação a partir da atuação de Augusto, estabelecendo ali as bases da chamada Pax Romana, as cidades imperiais elas são bastante conflituosas. Nós temos aí um extenso repertório de levantes, de mobilizações em diversas circunstâncias, as cidades de maior porte e de menor porte com maior frequência, mas sabemos também de conflitos que atingem as cidades de menor porte. E um elemento que estimula, digamos assim, ou que é combustível para os conflitos urbanos, é, sem dúvida, a questão da pobreza, né? De quem não possui riqueza, ou de quem não possui acesso à terra. E a gente vai ver essa discussão em torno de quem deve comandar, de quem deve gerenciar a cidade, se estabelecer durante todo o período em que vigora a polis, por exemplo, né? Quem deveria comandar, ricos ou pobres? E a figura do pobre, a figura daquele que tem menos condições, embora seja muito difícil de ser definida, a pobreza, sociologicamente, ela é um objeto difícil da gente apreender, sempre nos escapa estabelecer os mecanismos de mensuração do que seria um pobre remediado, um rico, né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe que há um contingente ali colocado no ambiente urbano que é formado por pessoas que têm o mínimo necessário para sobreviver, ou nem isso, né? Mesmo indigentes, né? Miseráveis.
E essa é uma realidade que também vai permanecer no horizonte romano, do Império Romano. E um dado interessante, eu acho, de ressaltar, porque faz uma conexão com a proposta geral do próprio dicionário, é que a população das cidades antigas, elas vão, ou ao menos das mais importantes, elas vão se renovando continuamente pela chegada de indivíduos que provêm de outras regiões, migrantes. E esses migrantes vêm em busca de uma melhor posição social. Eles não têm, né, não tinham na sua terra de origem uma boa situação. Muitos são refugiados, enfim, de guerras, de conflitos, e a cidade ela é continuamente visitada, né, por esses indivíduos que vão ali se estabelecer, né, buscar alguma forma de sobrevivência mais confortável. E isso vai abrir aí espaço para a atuação da própria igreja, no sentido de que a igreja, o cristianismo, quando ele se difundir, e eu estou falando mais especificamente da séculos III, IV, vai encontrar aí no pobre urbano uma figura que poderá servir de apoio às pretensões do episcopado, mostrando que, então, esse contingente de despossuídos ele não é um epifenômeno no contexto da cidade antiga, né? A pobreza ela é uma realidade, nem sempre ela é evidenciada pelos textos, porque muitas vezes os autores não têm preocupação quanto a isso, mas é uma forma, uma dimensão da vida urbana que nós devemos prestar atenção, né? Eu acho que merece um estudo, uma atenção mais particular da parte dos pesquisadores, especialmente dos que se dedicam ao estudo das cidades. A gente sabe que a pobreza rural, tudo indica que fosse superior à urbana, né? Os miseráveis da zona rural são mais pobres ainda, mas nós temos muita dificuldade de acesso a essas categorias. Então, o universo urbano acaba servindo de referência para a gente estudar a pobreza e, ao mesmo tempo, o conflito, né? Os conflitos que graçam nas zonas rurais também são mais difíceis de serem apreendidos pelos historiadores, pelos arqueólogos. A gente tem mais facilidade de recuperar esses acontecimentos em cenário urbano. Então, eu acho que, em linhas gerais, é isso que eu proponho nos dois verbetes, e queria agradecer uma vez mais a oportunidade de estar aqui falando, né, daquilo que escrevi, mas, mais do que isso, está na presença de todos vocês, mesmo que virtual, né? São todos colegas e amigos de longa data. Enfim, obrigado também por essa oportunidade. Obrigada, Gilvan. E então vou passar para o Fábio para falar de escravidão. Oi, boa tarde, né? Também sinto muito feliz de estar aqui com todos vocês, né, colegas queridos, queridas, que eu gosto muito, acompanho o trabalho, né? Também fiquei muito honrado com o convite para participar do dicionário. Queria agradecer também, né, a Adriane, Camila, Beethoven, o Alexandre, né? Acho que vai ser uma obra, como já foi destacado, né? É muito importante, né, para a graduação, para a pós-graduação, e também, né, para levar essa discussão até mesmo para a produção de material didático, né, para o ensino fundamental, fazer essa ponte também, que é importante, né, de atualização do nosso que tem disponível hoje nas escolas, né. Eu acho que um mérito grande do trabalho é examinar conceitos, né, que circulam assim, na arqueologia, na história antiga, nos estudos clássicos, né. Em especial também acho que mostra, né, o ponto de vista nacional brasileiro sobre esses debates mais amplos, no modo como a gente organiza, né, essas ideias que são discutidas, né, em outros meios acadêmicos. Então acho que é uma contribuição muito, muito bem-vinda e necessária, né? Faltava mesmo no mercado editorial aqui no Brasil. Eu tratei assim do tema da escravidão, né, que acho que é uma das instituições mais duradouras, né, na história da humanidade, né? Até hoje ela, infelizmente, persiste e muitas vezes recriada, né, dentro do próprio sistema capitalista. Então, a ideia do verbete foi apresentar um panorama,
né, do desenvolvimento dos estudos sobre escravidão antiga, né, mais ou menos a partir da segunda metade do século XIX, né, e dá um cuidado especial, né, chamar a atenção como a discussão tem sido feita também, né, a partir do conceito de sociedade escravista que o Moses Finley formulou, né, e que depois teve uma ampla divulgação, né? Aliás, a obra do Finley é muito presente aqui no Brasil, nos cursos de graduação, dos autores mais utilizados, né, por estar a obra quase toda traduzida, né? Então dá para fazer um diálogo entre o que está no verbete com o que se discute também nos cursos de graduação, né? Então, mostrar um pouco como se formulou esse conceito, né? Quais são as críticas principais dirigidas a ele, mas também as possibilidades que ele abriu, né? Inclusive no tocante a um estudo de uma história comparada da escravidão, né? Então, embora o verbete verse, né, sobre a escravidão na antiguidade e a possibilidade de fazer pontes, né, com o estudo da escravidão em outros períodos, né? E apresentar como a partir dessa crítica ao conceito de sociedade escravista, que muitos veem como limitado apenas à Grécia e Roma, né, e a criação de algumas formas historiográficas como escravidão grega e escravidão romana, que podem se mostrar restritas, né, num quadro mediterrâneo maior, como pensar outras possibilidades de estudo desse fenômeno, né, que hoje caminha muito no sentido de pensar uma história global da escravidão na antiguidade ou sistemas escravistas mediterrâneos, né, como tem sido pontuado por algumas obras mais recentes, né? Então, assim, a ideia do verbete foi dar mesmo uma tentativa de síntese em poucas páginas, né, indicando uma bibliografia recente que tem discutido essas questões, mas mesmo para propor, né, caminhos de pesquisa, levar, né, a repensar conceitos tradicionais que são muito utilizados no campo, né? Espero que tenha sido uma tentativa bem sucedida. Mas, de qualquer forma, agradeço muito, né, a oportunidade, né, e também parabenizar, né, os demais colegas pela qualidade dos verbetes, né? Eu já coloquei também no meu plano de ensino, né? Vai ser agora, né, peça-chave aqui na UFOP também, no curso de História Antiga. Tá? Muito obrigado novamente. Obrigada, Fábio. Não, com certeza, eu acho que todos os verbetes, né, a gente vai estar usando bastante. Foi uma experiência muito gostosa, né? Eu gostei particularmente muito do desafio que eu me pus e do resultado que todo mundo deu. Acho que todo mundo realmente comprou a ideia. Eu vou então passar para Cristina Cormichiari. Cris? Não sei, será que ela caiu? Aqui. Estão me vendo? Então. Ah, tá. Tava mudo e eu nem tinha reparado. Bom, então, vou falar um pouquinho, também vou fazer eco, né, como todos os colegas, primeiro de tudo agradecer o convite, aquelas coisas, a gente vai aceitando, né, as coisas, pelo menos eu tenho eu aceito, porque eu acho importante, e aí depois, quando você faz a lista de coisas, você quer se jogar pela janela, mas e acabou sendo muito legal fazer, né, o verbete, mas eu confesso que eu só fui ter a dimensão mesmo da obra em si com ela em mãos, né, e aí com o livro em mãos eu comecei já a ler, né, vários verbetes dos colegas, e Gilvan, adorei o de conflito, comecei a ler, assim, não conseguia parar de ler, assim, falei, olha que interessante, para onde que vai a ideia agora, né, e estou lendo todos e realmente com muito gosto, né? Muito gosto. Então, acredito que realmente possa vir a ser um excelente instrumento de trabalho em sala de aula para a gente iniciar nossos alunos, né, Wagner? Ali no museu caem. Não está contando ainda os meus 2 minutos, né? Tá contando? Não, fica tranquilo. Porque ali no MAI, como a gente não tem a graduação em arqueologia, e como a arqueologia é
a área tão interdisciplinar, então acaba vindo não necessariamente pessoas da história, né? Mesmo da área de humanas, então, mesmo quando vem, quer dizer, né? Então, às vezes a gente sente, né? Se a pessoa precisava amadurecer um pouco mais os seus conceitos, justamente como a Cláudia colocou, para poder pensar de fato um projeto, alguma coisa. Então, até, né, para esses alunos, né, Wagner? Já a gente sai dando uma listinha de leituras obrigatórias, com certeza o dicionário vai ser uma delas, né? Então é isso. Então, de novo, agradeço o convite, parabenizo pela obra em si. E o meu verbete, que é Colonizações e Diásporas, claro que, né, em alguma medida, todos os verbetes dialogam entre si, alguns mais, outros menos, né? Esse Colonizações e Diásporas, ele, né, trabalha muito com etnicidade, as redes, a questão das trocas, o hibridismo, né, Adriane, que você que escreveu, a mobilidade de migrações, mediterranização, enfim, né? Então, por quê? Porque, no fundo, são todos conceitos que partem da questão da ideia do contato, né? Então, das pessoas entrarem em contato, das coisas entrarem em contato, das ideias entrarem em contato. E o que acontece a partir daí? E aí, então, são questões, são conceitos absolutamente pertinentes para o nosso mundo, para o mundo de hoje. Então, não é aquele olhar que você, vou olhar lá para a antiguidade do Mediterrâneo como se fosse algo exótico, algo que não nos diz respeito, só que olha que interessante, que diferente. Não, né? Então, o que aconteceu ali, as respostas que aconteceram ali, podem ser faróis para iluminar as nossas situações, né? E aí eu estava pensando, até conversando com outros colegas, questões contemporâneas hoje, questionamentos contemporâneos hoje, como do meu, que dialoga com todos esses outros de contato, eu acho que muito forte de novo, a gente, não sei se o termo é combater, mas a ideia do essencialismo, né? A ideia da existência de culturas puras, de grupos puros, que não é, né? O ser humano é o ser humano desde sempre. Então, ele entra em contato, ele vê ideias diferentes, ele retrabalha essas ideias, ele troca ideias, ele dialoga com algumas, refuta outras, mistura uma terceira, né? É esse movimento que o ser humano faz desde sempre. Por isso que a gente não pode falar que tal cultura é melhor do que outra, que isso, ou que aquilo, porque não é, né? Não é. A gente é o fruto de todas as nossas interações por milênios, né? Ainda, claro que sim, né? Aí você vai do macro para o micro, joga a lupa em algum lugar, vão ter, né, aspectos mais fechados, aspectos mais abertos, mas a gente vai estar sempre nesse diálogo, né? E aí o meu verbete em particular, Colonizações e Diásporas, ele é interessante porque eu tentei mostrar como, eu usei muito o podcast que a Beatriz fez, fazendo propaganda do nosso podcast, o Stratcast, onde ela justamente falou sobre a questão da colonização, das mobilidades, porque esse é um termo que virou quase que proibido, né? Não pode usar o termo colonização, não pode usar colonialismo, porque está buscando um conceito moderno, né? Então, de novo, exatamente o que a Cláudia colocou, né? Quer dizer, quando você pensa um conceito, você tem que dizer exatamente o que você está pensando em relação a esse conceito, né? E eu, ouvindo lá o podcast da Bia, antes de começar a redigir o meu, eu pensei justamente isso, né? Que é o que ela coloca. Ela fala assim, mas colocaram palavras na boca dos primeiros arqueólogos e historiadores que usaram o conceito de colonização, como se eles estivessem pensando a modernidade, jogando essa modernidade para a antiguidade, né? A ideia da cidade, da metrópole, como um local de só sugar a riqueza
do local da fundação, dessa marginalização dos grupos que ali estavam, né, com a chegada dos novos colonos, dessa ideia da conquista territorial a partir da força, da violência, ou seja, né, todas essas ideias modernas simplesmente transplantadas para a antiguidade, é óbvio que não cabem. Ali a gente tem um outro processo, dependendo do grupo, temos, chegaram até nós alguns termos, como a mais famosa, a poikia, dos gregos, então é a casa longe de casa. Então, o que isso significa? Isso não nos traz uma ideia de uma conquista territorial, mas da ideia de levar o seu mundo para um novo mundo, e a gente vê, a arqueologia é muito rica em demonstrar como esses mundos se confluíram, né? E o mundo grego ocidental acabou influenciando muito o mundo grego da região da Grécia continental. Mas aí o que eu achei interessante é isso, quer dizer, a crítica se tornou tão grande com relação a usar o termo colonização, que se acabou colocando palavras na boca dos primeiros que pensaram o termo. E aí se tentou, aí eu mostro isso no meu verbete, né? Então aí vai se tentando outros termos, diáspora, expansão, cabe, depende, né? Porque o que significa? O que é o conceito de diáspora, sociologicamente falando? Cabe, não cabe. Né? O que é o conceito expansão? Bom, tudo é expansão, né? Então aí também fica um conceito muito largo, também não serve. Então eu fui tentando mostrar essa questão, a problemática do uso do termo colonização, a importância de você deixar bem marcado que quando você está usando esse termo, você quer dizer outra coisa que não referente à colonização moderna, mas ao mesmo tempo fazendo um pouco a crítica né, dessa tentativa de, então vamos achar um outro termo, e no fundo, ao fim e ao cabo, acabamos ficando novamente com o termo colonização. E eu tentei também trazer um pouquinho dos fenícios, né, que são pouco trabalhados e estudados, de uma maneira geral, no mundo mediterrâneo, no mundo ocidental. No Mediterrâneo eles estavam everywhere. Mas eu acho que é isso, eu espero que seja útil. Obrigada, Cristina. Um prazer enorme. Eu acho que é um dos conceitos que também ajuda a gente a unir tudo, né? Do que a gente está discutindo e do que a gente faz de fato hoje, né? Pelo menos para mim, quando trabalho no curso de graduação, especialmente a primeira disciplina, né? Antiga, logo que eles chegam, primeiro semestre, para ajudar eles a se localizarem dentro dessa antiguidade, dessa diversidade de experiências, né? Então, eu vou passar para o Beethoven. Então, falando de colonização, falar também de tradução. Beethoven também fez 2, né? Tradução e drama, e participou do drama da organização. Que não foi nem o maior drama, porque foi muito gostoso, foi muito, muito, muito divertido também. Escolher, o Gilvan mencionou isso, né? A gente demorou até, teve vários esboços do que seriam os verbetes, né? E isso também, o resultado final, como a todos aqui, me agradou muito como um todo. E eu também, assim como a Cristina, mesmo participando de todo o processo, tive a dimensão da obra realmente quando peguei o livro no final, agora muito recentemente, e que realmente o objeto ganhou corpo e o projeto está aí, e a gente fica muito feliz de saber que ele já está sendo importante e vai influenciar muito as leituras dos nossos, especialmente dos nossos universitários aí numa sequência, e preenchendo uma lacuna, como muitos aqui bem destacaram, de uma produção desse tipo que faltava na Universidade Brasileira, feito por pesquisadores brasileiros, demonstrando, portanto, a produção e o estado da arte da questão
no Brasil e na América como um todo. Então, fico muito feliz de participar, agradeço muito, e aqui preciso fazer um agradecimento todo especial à Adriene, que foi a cabeça pensante, o braço trabalhador, a líder de todo esse projeto, junto com Camila, com a Alexandre e com a minha humilde participação, mas agradeço fundamentalmente ao esforço, o empenho, a dedicação total da Adriene para a gente ter esse livro agora nas mãos. Agradeço muito também ter podido participar com esses dois verbetes e tentei fazer nos dois, drama e tradução, uma espécie de uma abordagem bastante conceitual mesmo, como supostamente o dicionário supõe, né? Então, passo por uma abordagem etimológico-conceitual e do tratamento do conceito ao longo do tempo, numa tentativa de deixar claro que pode haver certo anacronismo se a gente tomar os nossos conceitos modernos e contemporâneos de drama e tradução para aplicar a antiguidade. Então, o que na antiguidade, durante todo o tempo, o que é a antiguidade? Que tempo é esse que a gente está falando? A gente está falando de Aristóteles, de Cícero, de São Jerônimo, né? Em que tempo, em que geografia a gente também está falando desses conceitos? Então, eu tento fazer uma localização também transhistórica, transgeográfica dos conceitos, da aplicação, do entendimento disso desde a antiguidade até a modernidade. E só faço aqui uma pequena anedota, que foi um drama para mim, reduzir tudo isso em 6 páginas. E, especialmente, cortar as notas. Eu tinha feito uma primeira versão com dezenas de notas. Quem aqui está acostumado com a filologia clássica sabe que nota é um fetiche do filólogo, do estudioso dos estudos clássicos. Então, estava recheado de notas, e eu ali me sentindo feliz por parecer eruditíssimo nas notas e tal. E a Adriene, sabiamente, foi lá e cortou tudo. Então, esse que é o verdadeiro drama por trás da escrita dos verbetes, mas foi um exercício intelectual assim, muito desafiante e importante para mim ter conseguido fazer isso. Espero que seja também de significativa leitura para os alunos estudiosos, e, de novo, que eu sentia muita falta disso. Por exemplo, o próprio verbete drama, toda vez que eu tinha que dar um curso de teatro antigo, a gente tem que recorrer às enciclopédias de Princeton, os dicionários de conceito de Oxford, de Cambridge, e a gente sabe que, tendo o material em português, é de muito mais fácil acesso para os alunos, especialmente de graduação. Então, fico muito feliz de participar e integrar, né, esse grupo de autores e ter a felicidade de também estar um pouquinho na organização. E como todos, faço aqui vivas ao livro e a todos os que participaram. Obrigada, Beethoven. Realmente foi um desafio grande, né? E aí ficamos para o final, eu e Camila, só para a gente, então, amarrar rapidinho, né? A gente já está aqui um tempo, e para a gente não se estender mais... Adriane, só me permita uma parte aqui, claro, que eu esqueci de comentar. Eu queria também te agradecer e agradecer bastante, e colocar isso também como elemento importante do livro, que alguém já mencionou aqui, que é a inclusão do que a gente pode, grosso modo, chamar dos verbetes de letras clássicas, entendendo que os estudos clássicos são plurais, então história, arqueologia, sociologia antiga, letras, poesia, tudo isso faz parte desse sistema de interações sociais que ajudam a gente a entender esse mundo passado, pensando também no que isso significa até hoje. Então, eu acho que não está aqui, por exemplo, mas mencionar o verbete de poesia oral, escrito pelo Bruno Grip, o conceito um pouco mais bem moderno, em alguma medida, pós-classicismo, escrito pela Renata Garrafoni, o de retórica do Aubert, intertextualidade, é importantíssimo para a gente estudar a cultura antiga, além, obviamente, do de recepção e do de drama e tradução. Então, isso tudo também num diálogo, numa comunicação muito grande com todos os demais conceitos, né? Então, também agradeço muito essa noção do todo, que é muito importante para o nosso aluno. Não, isso para a gente é fundamental, porque como é que vai falar de contato sem falar de língua, né? Afinal de contas, as pessoas se comunicavam, e o que acontecia nesse processo de comunicação, né? Dessa tradução.
de todas as formas de comunicação, essa mobilidade de ideias, né? Se a gente não pega a questão das letras, dos textos, né? De toda a forma de representação desse mundo, né? E aí que entrou também tudo que a gente pensou em termos de imagem, circulação de imagens, de ideias, de pessoas, de artefatos, né? Então, é para a gente pensar, então, o que essa mobilidade, o que essa conectividade propiciou na construção e na vivência desse mundo antigo, e como isso muda para a gente olhar hoje, né? E aí entra também o verbete de decolonialismo do Matheus Vargas, né? Porque essa abordagem é decolonial, né? Ela vem todo o nosso debate, meu e de Camila, né, em etnicidade, vem justamente daí, o meu de hibridização, hibridismo, a emaranhamentos culturais, quer dizer, como é que veio a reflexão desses conceitos, né, lá do 19, de experiências colonialistas, de toda uma carga conceitual que era racista e colonialista muito forte, então, com uma interpretação realmente preconceituosa das populações locais, das populações escravizadas. Então, são vários conceitos que vão se entrelaçando, né? E a gente quis mostrar um pouco desse entrelaçamento e de como que essas ideias vieram se transformando ao longo do tempo, né? Passando de um conceito a outro. Porque os alunos acham, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Pelo contrário, é bem diferente. Então, onde estão essas diferenças? Né? E para sair, como falou a Cris, vamos sair dessa visão essencialista das culturas, né? Pensar a antiguidade dessa forma não é mais como a gente faz. E se a gente vai para o material didático, que lembrou Jolie, para a educação básica, ainda é uma visão muito antiga, né? E uma visão do que a gente não faz, e já não faz há muito tempo, né? Então, para que essas novas visões entrem também nesses materiais e a gente possa contribuir um pouquinho para essa mudança de perspectiva, né? Que a gente consiga ampliar um pouquinho esses horizontes e entender um pouco mais como que ocorre toda essa transformação do mundo antigo. Eu acho que é aí que está o grande fascínio para a gente, né? O que muda e como que muda, né? Nesse sentido que vai a reflexão em termos de emaranhamentos culturais, né? Como é que surge essa diversidade desse mundo antigo e diversidade de experiências, porque mesmo falando das culturas grega ou romana, a gente não está falando a Roma, a Grécia, né? A gente está falando de experiências tão diversas, né? E um mundo tão heterogêneo, como chamou a atenção a Bia logo no começo, né? Então, é um pouco por aí que a gente foi seguindo. Não sei se a Camila quer acrescentar também nesse sentido. Acho que todo mundo já falou bastante, comentou tudo, né? Eu acho que o nosso verbete também, a gente teve muita dificuldade para cortar, né? Também os verbetes que a gente tinha pensado no início, que era a nossa verba, né? Eram mais de 40 verbetes, a gente fez um corte de mais ou menos 50%, né? Quem sabe um segundo volume também, né? Se a gente tiver coragem mais para frente. A questão da multidisciplinaridade era sempre a ideia também, né? Claro, o próprio Mediterrâneo é um mundo extremamente plural, né? Como já foi falado, então é mais do que necessário a gente dialogar. E eu acho que o nosso verbete também foi extremamente difícil, né? Afinal de contas, também é um conceito, como a Cláudia falou sobre religião hoje, que é tão delicado, né? Etnicidade extremamente espinhoso também. Então, foi bastante desafiador também escrever em tão poucas páginas, mas acho que ainda mais duas cabeças pensando junto foi bom, né, André? Também tentar reunir toda a discussão da arqueologia com a história, né, com a sociologia, enfim, espero que a gente também contribua aí positivamente com esse passar
a pensar, né, isso passado-presente, né, que é um conceito tão atual, né, e todas as discussões atuais, né, inclusive hoje, né, com esse avanço aí da extrema-direita e a utilização disso, né, inclusive. É isso, acho que a gente só tem a agradecer e ficamos super contentes com o resultado mesmo. Enfim, obrigada a todos. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, um prazer enorme a participação na obra, né? Que a gente tenha outros projetos juntos. Né? Adriane, cabe um print aí para vocês fazerem uma divulgação. É verdade. Vamos fazer, então. Vamos tirar um print da nossa tela e a gente poder também fazer aqui uma celebração, né? Mesmo que pequena ideia foi justamente que quem estava longe também pudesse participar, né? E pudesse estar aqui com a gente. Isso foi muito gostoso. Obrigada, gente, por abrir mão de um pouquinho do feriado de vocês. Nós que agradecemos. Um prazer, Obrigada, valeu, gente. Prazer. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, boa noite. Próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau.